você não pode ir lá. O Rui falou, não vai rolar, é aluno do China, é do Fernando, não vai rolar e tal, pode trocar aí, dar um jeito. Aí acabou trocando. Porque falou, não, mano, os caras, não, mas não tem nada a ver, pros meninos... Não, tudo bem, se testa com outro. Exato. Eu acho que uma coisa interessante, a gente está vendo o nascimento da profissão. Exato. Vocês devem ser contemporâneos a mim. A gente viu o nascimento do MMA, do Vale Tudo, né? Eu alugava fitas do Rickson Gracie, depois, via o Pride. Então a gente viu o nascimento do MMA, vindo do Vale Tudo. E hoje a gente está vendo o nascimento da profissão. Porque muita gente achava que ser lutador é lutar. E vai muito além disso, né? Sim. Então a gente está vendo lutadores, vendo que além de lutar, eles precisam vender, eles precisam falar inglês, eles precisam fazer uma renda financeira que obrigue eles a descansar também. Sim. Então, dentro desse cenário, a gente começa a perder um pouco da rivalidade interna no Brasil, porque a gente viu que para ganhar dinheiro é nos Estados Unidos ou na Europa. Aqui no Brasil é meio que uma peneira para chegar num estágio onde você realmente vai ganhar dinheiro. E, eu quero que os atletas do China cheguem nesse patamar. O China quer que os meus atletas cheguem também. Exato. Então, quantas equipes somarem a mesma ideia e se unirem, a gente vai conseguir levar mais atletas brasileiros para fora, que é o objetivo de todos. Sim. Todo mundo quer sustentar a própria família. Exato. E a gente está um passinho atrás de Vegas. Você vai para lá, os lutadores lá, eles por si só já entenderam isso. Então o Caio foi para lá, ele treinou com várias pessoas de várias equipes diferentes, mas um cuidava do outro. Então o Strickland, que é um cara extremamente polêmico, que fala um monte de coisa, mas na hora de treinar é extremamente responsável, profissional. E se o cara não for profissional, ele nem chega nesse estágio. Então ele pode ter um discurso super samurai, mas se não for profissional, ele não chega no estágio de estar com atletas como esse. Então a gente precisa criar esse cenário aqui no Brasil. Já precisa as equipes se conversarem. Então, por exemplo, esse atleta ia lutar um evento amador, de repente ia deixar de treinar um com o outro, a gente tem mais a perder do que a ganhar. Exato. De repente, se tiver os dois no UFC, valendo grana, conversa o China, conversa comigo, vamos botar para lutar, sim, é uma boa oportunidade financeira de negócio para eles, toca. Agora, por besteira, eu de repente querer que um atleta meio ganhe de uma equipe parceira, eu acho que não vai me chegar a lugar nenhum. Dependendo, acaba criando até uma rivalidade que não sem necessidade. E daí vai impedir treinos que são muito bons pra gente. Então eu ganho mais com o treino do que com uma vitória ou uma derrota em evento. Uhum. Então isso é uma visão que os americanos já têm, que os europeus estão começando a ter e que a gente está começando também a entender isso. Mas, Pablo, será que essa visão mais antiga, não é das equipes mais antigas, as equipes mais novas estão chegando, não estão chegando com uma visão meio diferente? Pode ser. Eu penso que seja acho isso, que sim. Cara. Eu acho que está começando a nascer também lutadores sem equipe. Porque o Muay Thai, o boxe, você tem um mestrão, um cara que te guia. No MMA, você vai ter provavelmente 2 a 3 treinadores. E vai ter que fazer treinos em lugares diferentes. Então, estão surgindo lutadores que são uma empresa por si só. E eles contratam um, contratam o outro. Eu acho que é uma metodologia que perde um pouco também. A equipe fortalece muito, principalmente no começo do atleta. Sim. E mesmo no alto nível. O que ele não pode é prender o atleta. Então essa ideia de fortalecer sem prender, eu acho que o Brasil pode estar até à frente dos americanos. Porque o americano, sim, não tem equipe. Então o cara ele contrata um treinador. Ele pode ser para um campo um, para um campo outro. E, de repente, o treinador não tem aquela afinidade com o atleta, por exemplo, que eu tenho com o Caio, com o Jair, com o Romo, que desde o início eu estou com eles. Sim. Então, eu já sei mais ou menos alguns atalhos para falar com ele. Eu consigo perceber emocionalmente algumas horas que ele mesmo pode estar se enganando. Então, essa intimidade que você vai criando com a história do atleta é forte também. Você acaba virando amigo, né, parceiro do cara e consegue até ajudar em problemas particulares do cara, né? Coisa que um cara que, tipo, se chegar lá e falar, mano, eu vim pagar pra você aqui pra gente treinar, fazer um camp, beleza, ok. Mas, às vezes o cara tá emocionalmente não tá bem e você não consegue vai ter a leitura. Ajudar o cara nisso. Então, tipo assim, o cara vai fazer o camp com você, luta, não vai bem, aí pode falar que foi o camp. É bem complicado isso, é uma história que se inicia e se encerra em ciclos, né? É diferente de uma história que desde o começo você vai aprendendo e vai melhorando. Isso. E assim, tem muito do treinador também. Porque no início,
O plano é o do treinador. Então hoje teve a pesagem de um atleta amador, ele vai lutar amanhã. O Júnior, inclusive esse que a gente está falando. Muito eu consigo passar da caminhada para ele, pela minha experiência. Vai chegar um momento que o plano é do lutador. Hoje o Caio, eu mais ajudo o plano dele do que